Queridos amigos, queridas amigas, que alegria podemos celebrar o dia do professor, da professora, o dia daqueles e daquelas que não só ensinam conteúdos, mas que pelo seu estilo de vida, seu jeito de ser, seu jeito de crer, sua maneira de interpretar a realidade, colocam no coração das novas gerações e daqueles que estão sob seus cuidados a capacidade de ler e reler a história, de ver o mundo com olhares de justiça, de misericórdia, de bondade e de paz. E nesse dia, com a igreja, celebramos a grande reformadora Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, doutora da igreja, mãe de toda a família carmelitana. Ela, na inspiração do profeta Elias, na renovação da grande ordem do Carmelo, ajuda-nos a entender que só Deus basta, diz o seu poema. E nós, na nossa caminhada bíblica de cada dia, continuamos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Estamos já no capítulo 12, terminamos ontem no versículo 7, hoje vamos de 8 a 12. Então, a nossa leitura bíblica, a nossa meditação, nossa leitura orante, eu sempre faço a parte da meditação, lembremos que ainda temos a parte da contemplação e da ação, mas nós sempre ajudamos, e esse é o intuito do Palavra por Palavra, ajudar a refletir e a colocar em prática a palavra do Senhor, que na liturgia de cada dia é apresentada. Então, Lucas 12, versículos 8 a 12. Ontem, o Senhor nos ensinava várias coisas, entre elas o fermento da hipocrisia, que não pode estar dentro do nosso coração. Ele mata a nossa alma. Hoje, na continuidade das suas instruções aos discípulos, então a cada um de nós, ele diz que quem der testemunho dele perante as pessoas também receberá o testemunho dele diante de Deus. Da mesma forma, quem nega o Cristo também será negado perante os anjos, diz o texto. Dar testemunho não é só simplesmente contar alguma coisa com as palavras. O pessoal tem muito disso, né? Aí eu quero dar um testemunho e pega o microfone e vai lá na frente. Isso é muito fácil, apesar de muitas vezes ser grandes acontecimentos na nossa vida. Mas o testemunho que a Bíblia pede é a coerência de vida. Se lemos na sequência com o texto de ontem, é vencer a hipocrisia. Jesus, o que ele falava, vivia. O que ele vivia, ele anunciava. Assim nós precisamos, dia após dia, ir comungando, colocando em sintonia, mesclando cada vez mais, deixando que, assim como a água vai encharcando a terra, que o Evangelho vá penetrando, encharcando a nossa vida, para que o nosso falar e o nosso agir, veja, eu digo o nosso, porque é o meu e o seu, o nosso falar e o nosso agir sejam cada vez mais coerentes. Eu só falo a partir daquilo que eu faço. Quem não faz não tem autoridade para falar. Ou, pior ainda, quem não faz não tem autoridade para dizer se esse pode ou esse não pode. A tal do julgamento que muitas vezes é condenatório. Na sequência deste evangelho, ele diz assim: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Esta palavra blasfemar contra o Espírito Santo não é simplesmente dizer um palavrão para com o Espírito Santo que é Deus. Não é só isso.
Blasfemar contra o Espírito Santo significa não acreditar que Deus tem força, tem poder, tem capacidade, é maior do que tudo e do que todos. Isso é pecar contra o Espírito Santo. É não acreditar que Deus tem capacidade de nos perdoar. Ou seja, é se fechar ao amor misericordioso de Deus. Mais ainda, é ir contra aquilo que o Evangelho prega. É não dar testemunho, é o contra-testemunho. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Tem pessoas que acham que pecar contra o Espírito Santo é dizer alguma palavra feia. Também. Mas o pecado aqui da Bíblia, quando Marcos, Mateus e Lucas falam, significa isso. É nos fecharmos a porta do coração, é nos fechar para o amor e a misericórdia do Pai, do Filho, que nos derrama o Espírito Santo para nos perdoar e nos amar. O Espírito Santo é o amor. Cada vez que a gente se fecha ao amor, nós estamos nos fechando para Deus, para a sua bondade, o seu amor, o jeito que ele nos ensina a viver. E o texto termina dizendo, como ele disse ontem, que não era para ter medo, hoje ele usa uma palavra: não fiquem preocupados. Aqui no texto ele diz: se quando levarem vocês às sinagogas, a comunidade de Lucas provavelmente estava passando por momentos difíceis de perseguição, era o início do cristianismo. Jesus morre por volta do ano 30, 33, Lucas está escrevendo entre o ano 80, 90, então são apenas 60 anos, 50, 60 anos que estão distanciando do acontecimento de Jesus para com a realidade, e eles estão passando. Os cristãos, quem se dizia cristão era morto, era massacrado. Então, Lucas recolhe a memória daquilo que Jesus disse. Não se preocupem com o que vocês vão falar, com quem vocês vão falar, com o que vocês vão se defender, porque o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. É o Espírito Santo que é mestre. Em João ele vai dizer que é advogado, defensor. Em Lucas ele é o que nos ensina. Então hoje aprendamos de verdade a acolher a misericórdia de Cristo, que é infinita, e a deixar que o Espírito Santo haja em nós. Não com aquelas carolices, com aquelas realidades que muitas vezes o pessoal diz: não, mas é o Espírito Santo. Tem nada não, é muita coisa da cabeça, né? O Espírito Santo, ele nos dá inteligência, nos dá discernimento, dá abundância dos dons. Santa Teresa, e com isso eu termino, ela rezava assim: nada te perturbe. Veja, o Evangelho diz: não se preocupe. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Muito obrigado, amigos queridos. Um ótimo sábado. Mais uma vez, felicite os professores por nós. Leve a nossa bênção aos professores. Você que nos acompanha e que é professor, meus parabéns e minha bênção para você
e para todos os educadores e educadoras.